Retornamos aqui com o nosso bloco de direitos humanos, nosso quinto bloco de direitos humanos, e aí eu vou trazer mais algumas questões para fechar o assunto do bloco passado, tá bom? E na sequência a gente já começa um outro assunto. Coloca ali agora um pouco mais rápido, questões de certo e errado. Olha aí, número 43. Conforme a maneira como são internalizados, melhor dizendo, os tratados internacionais sobre direitos humanos podem receber status normativo hierárquico constitucional ou legal. Constitucional, ok, professor, se ele for aprovado em 3/5, 2 turnos em cada caso. Mas legal, legal não tem hipótese de legal. É supralegal. Supralegal. Então tá falsa. Questãozinha aí aplicada pelo Sebrasp, tá bom? Número 44. Diz que todo... Então, falsa a número 43. 44. Todos os tratados internacionais que versem sobre direitos humanos são incluídos no ordenamento jurídico brasileiro com força de norma constitucional. Se todos fossem incluídos com força de norma constitucional, não existiria a tese do duplo estatuto. Então tá falso, não são todos. São só os tratados de direitos humanos que foram aprovados em cada caso do Código. Já entendi. Então tá bom. Então não se esqueça da teoria do duplo estatuto. Fechado? 45. A Constituição estipula que equivalem às emendas constitucionais todos os tratados internacionais que forem aprovados em cada caso do Congresso em 2 turnos e por 3/5 dos votos respectivos membros. Vamos lá. De novo. Olha agora, hein? Professor, mas está certo agora. Aprovado em cada caso do Congresso em 2 turnos por 3/5. Gente, todos os tratados internacionais? Não. Só os tratados internacionais de direitos o quê? Humanos. Cuidado, tem aluno que erra assim, essa questão muitos alunos erraram, vieram falar comigo, você vai entrar com recurso, vai entrar com recurso por quê? Está falando todos os tratados internacionais? Não, só os tratados internacionais de direitos humanos. Tem até um professor meu que falava assim, tratado internacional é pleonasmo, fala apenas tratado de direitos humanos, até para não confundir, por isso que você viu colocando a sigla TDH, Tratado de Direitos Humanos. Tá bom? Então, se não vier especificando, cuidado, se generalizar, não terá status de emenda, hein? Lembre-se do bloco anterior, quando nós passamos lá por aquele fluxograma, você viu lá, por aquela tabelinha que a gente colocou no duplo estatuto, você viu lá que ou ela é emenda ou ela é supralegal. E os demais terão status de lei ordinária, tá bom? 46. Os tratados de direitos humanos, ainda que aprovados apenas no Senado, em 2 turnos por maioria qualificada, equiparam-se às emendas, não é? Ainda que aprovado apenas no Senado? Não. Muito parecida com alguma questão que a gente já fez aí atrás. Tem que aprovar nas 2 casas. E aí ele fala, né, também por maioria qualificada, depende de que maioria qualificada é essa. Tem que ser uma maioria qualificada de 3/5 em 2 turnos. Então, falso aqui também. Falso e falso. Deixa eu escrever aqui atrás, mas que também está falso. 47. Os tratados internacionais de direitos humanos podem ingressar no ordenamento jurídico nacional com estatuto de norma constitucional desde que sejam aprovados em cada caso do Congresso em 2 turnos por 3/5 dos votos respectivos membros. Aqui está correto, ok. Podem ingressar. Por que podem ingressar? Bom, que para ingressar tem que ser aprovado por esse quórum em cada caso em 2 turnos. Muito bem. Fechou. Essa está verdadeira. Corretíssima. 48. Nos termos da jurisprudência do Supremo, os tratados internacionais sobre direitos humanos aprovados antes da reforma promovida pela emenda 45 têm força de lei ordinária. Não, lei ordinária nunca. Tem força de norma o quê? Supralegal. Legal. E os aprovados depois da referida... Vou colocar certinho, né? Legal, né? Ficou lesgal. Legal. E os aprovados depois da referida emenda têm força sempre de norma supralegal. Não. Aqui o erro está na palavra sempre, porque ele pode ser supralegal ou emenda constitucional. Como? Depende do quórum. Bom, tá isso. As explicações nós já fizemos. Resumindo, você tem aí a teoria do duplo estatuto. Que seja, ele pode ter status de emenda constitucional ou norma supralegal, a depender do quórum e do turno. Muito bem? A depender do quórum do turno. Se for 2 turnos, em cada casa, por 3/5, terá status de emenda. Se for turno único, terá status de lei ordinária, ou supralegal, aliás. Lei ordinária e lei ordinária nunca. Essa é a teoria do duplo estatuto. Bom,
Acho que encerramos esse assunto, vamos para um próximo, a gente perde, fica só num assunto também. Começamos a questão 49. A questão 49 trata da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Olha, 30 segundos antes de avançar. Uma dica. Gente, é o melhor custo-benefício. É um documento de apenas 30 artigos, com um preâmbulo que tem 7 itens. Então, olha, é muito fácil de você ler e guardar. Primeiro porque vários dispositivos ali aparentam com a Constituição Federal. Agora, cuidado para não confundir com a Constituição, hein? Então tá no edital a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Você vai ter que refazer algumas questões sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ou como você pode ver em alguma questão aqui, a DUDH, Declaração Universal dos Direitos Humanos. Vale a pena uma lida com cautela nela, tá bom? A primeira é bem simplesinha, dizendo o seguinte, coloca aí para nós. Assinale a alternativa correta sobre o órgão que proclamou a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Qual foi o órgão que proclamou a Declaração Universal dos Direitos Humanos? E ele fez isso em 1948. Foi a Assembleia Geral das Nações Unidas, a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. Então, resumindo, 49, letra A. Muito bem? 50. Tendo como base a Declaração de Direitos Humanos, diante das seguintes situações, podemos afirmar que se encontra de acordo com a referida declaração. Opa, vamos lá. Então essa questãozinha, ele nos trouxe vários exemplos, vários casos, né? E aí nós vamos fazer análise de um por um. Vamos ali, deixa eu pegar, porque eu anotei aqui os artigos, eventualmente, da declaração. Bom, não anotei, mas a gente vai falando aqui, ó. Repito, vale a pena você dar uma boa lida nela. Vamos lá, letra A. Manuel é português, e foi extraditado pelo Brasil para Portugal. Após cumprir pena que lhe foi imposta em Portugal, o referido país não o deixou abandonar o país por ser nacional. E aí, será que se encontra de acordo com a referida declaração? Após ele cumprir pena, já cumpriu, hein? Enquanto ele não cumprir, ele tem que ir lá permanecer. O referido país não o deixou abandonar o país. Oh, falso, não pode. De acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, todos têm o direito de sair ou regressar ao seu país. Ok? Então tá falso. Falso. Letra B. Ninguém pode ser arbitrariamente privado da sua propriedade. Esse tá... Fechou. Esse tá correto. Esse tem um artigo na Declaração Universal que trata da propriedade, dizendo que ninguém pode ser arbitrariamente. Agora, veja. O que quero dizer, por exemplo, venha comigo. O que não é modo arbitrário? Quando, por exemplo, o Estado vai lá, no caso do Brasil, desapropria aquela propriedade para fins de reforma agrária, faz a indenização, isso não é arbitrário. Ou, outro exemplo, quando o Estado vai lá, de novo, no caso do Brasil, e expropria, que é o que está lá no artigo 243 da Constituição Federal. Então se fala de expropriação. Resumindo, a expropriação é outro exemplo de que não é arbitrário. Fechou? Isso é um tema constitucional. Agora, eu quero que você entenda que na Declaração Universal dos Direitos Humanos, ele prevê um dispositivo que fala que ninguém pode ser arbitrariamente privado de sua propriedade, mas ele remete à hipótese de que, se você interpretar assim, de que tem hipóteses em que regulamentado não será arbitrário, como são esses que eu acabei de citar. Então a resposta correta aqui é 50, na 50 é a letra B. Vamos ver o erro das demais. Letra C. Caio, perseguido politicamente, não pode deixar seu país, pois de acordo com o direito interno não é possível qualquer nacional solicitar asilo em outro país. Falso, é possível. E essa é uma hipótese, se ele estiver sendo perseguido politicamente. Tá bom? Então, não é possível solicitar, falso. Letra C. D. É possível, em respeito às tradições, que os futuros esposos sejam prometidos e que ambos devem se sujeitar ao casamento. Entretanto, nenhum poderá ser obrigado a permanecer casado. Quer dizer que a Declaração Universal, ela veio tratando que, em respeito às tradições, os futuros esposos, então a menina acabou de nascer, já pode ser prometida? É isso que está falando lá? Não, também não. Não é que vai desrespeitar as tradições, não é que elas não podem ser observadas, mas se a tradição, ela violar os direitos fundamentais, ela não se aplica. Por isso que ele fala que o homem e a mulher terão liberdade na escolha. Então, falso. E letra E, diz que Marcos resolveu vir ao Brasil. Para o Brasil, não, ao Brasil, né? E seu país de origem o privou de sua nacionalidade. Segundo a Declaração dos Direitos do Homem, é outro nome que ela recebe, atualmente a Declaração dos Direitos Humanos, não há problema algum em Marcos permanecer apátrida. Falso, porque a declaração ela fala que todo
as pessoas, todas as pessoas, terão direito a uma nacionalidade. Então a resposta aqui das 50 ficou letra B, de segundo o qual ninguém pode ser arbitrariamente privado da sua propriedade. 51. Nos termos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, é correto afirmar que, vamos ali, toda pessoa tem direito de livremente circular e escolher a sua residência no interior de um estado. São assegurados... Estou lendo uma. Então, toda pessoa tem direito de livremente circular e escolher a sua residência no interior de um estado. Ok, vamos ver os erros, se tem algum erro na demais. Letra B. São asseguradas presidiárias condições para que possa permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Não, isso não tem nada tratando disso lá na Declaração Universal. Letra C. Toda pessoa tem direito à liberdade de reunião e de associação pacíficas ou militares. Eita, militares? D. É livre a manifestação de pensamento sendo vedado o anonimato. Também não fala lá a respeito do anonimato. Letra E. Ninguém pode ser arbitrariamente privado da sua propriedade, exceto no caso de iminente perigo público. Também não trata de iminente perigo público. Mas você acabou de falar que a letra E, ninguém pode ser arbitrariamente privado da sua propriedade. Não, isso está correto. O que acontece é que não há essa exceção lá enumerada. A exceção cabe ao país enumerar. Então a resposta correta, de acordo com a declaração, é que toda pessoa tem o direito de livremente circular e escolher sua residência no interior de um estado. Ou seja, é o direito à liberdade de locomoção. Vamos junto? Próxima 52. Ah, essa é bacana. Deixa eu ver. Essa é uma coisa bem interessante para tratar. Com base na Declaração Universal dos Direitos Humanos proclamada pela Assembleia Geral da ONU, marque a correta. Todos os seres humanos nascem livres e iguais, são dotados de razão e emoção e devem pensar em relação uns aos outros com espírito de consciência. Não. Diz o artigo 1º da declaração. Aqui, gente, é uma leitura com detalhe na declaração, assim, né, com atenção, não falando em detalhe, com atenção. Você vai ver aqui, são dotados de razão e consciência e devem agir em relação aos outros com espírito de fraternidade. Fraternidade. Muito bem? Então tá falso a letra A. Letra B. Todo ser humano tem deveres para com a comunidade em que o livre e o pleno desenvolvimento da sua personalidade é possível. Beleza, verdadeiro. Então, venha comigo. Os últimos artigos da declaração, como é que você estuda ela? Do artigo 1º ao artigo 21, ela enumera os direitos de primeira geração. Do artigo 22 até o 27, ela enumera direitos de segunda geração. Ah, então e do 28 em diante são os de terceira? Não. Ela só enumerou direitos de primeira e segunda geração. Muito bem? Então, cuidado com isso. Ok, professor, entendi. Aí, os artigos 28, 29 e 30 é um encerramento da declaração. Então, você fala o 28, ele vai tratar todos têm direito. Ah, é bom, né? Todos têm direito aos direitos fundamentais. Oh, isso é muito bom. Aí, o 29, ele fala, mas todos têm deveres para com a comunidade, em que o livre e o pleno desenvolvimento da sua personalidade é possível. Então, para que você tenha direitos, é necessário que você também tenha deveres. Senão, você só tem direitos, você recebe os direitos e os deveres você não os cumpre. E aí você não assegura o direito fundamental da outra pessoa. Bom, então a letra B é a verdadeira. Volte para o slide. Homens, então a correta, letra B. Homens e mulheres, sem qualquer restrição de idade, raça, nacionalidade ou religião, têm o direito de contrair matrimônio e fundar uma família. Pois é, sem qualquer restrição de raça, não. De novo, minhas amigas, de novo, meus amigos, uma leitura atenta da Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela vai te dar a resposta para a sua prova. Tem restrição de idade? Sim, lá diz que o homem e a mulher, desde que alcançada a maioridade, então homens e mulheres com a maioridade, alcançada a maioridade, terão o direito de contrair matrimônio e fundar uma família. Então aí não pode ter discriminação, agora tem que ter maioridade. Ah, então já sei, basta guardar que homens e mulheres com 18 anos podem se casar. Não diga essa besteira. Por que besteira, professor? Maioridade não se alcança aos 18? Veja, a maioridade civil no Brasil é aos 18 anos completa. Agora, a maioridade núbil para casamento no Brasil não é 18, são 16. Com 16 anos já se pode casar, tanto o homem quanto a mulher. Igualdade. Em outros países pode ser outra idade. Tem que verificar
O Japão, por exemplo, acho que a maioridade é com 21 anos que se alcança, ou 22, então tem que olhar a lei daquele país. Muito bem? Então, cuidado, o erro que os alunos às vezes cometem com a Declaração Universal são dois. O primeiro é pensar que o que está na declaração está ipsis literis na Constituição, que é uma questãozinha que nós vimos ali atrás, né? Pode manifestação de pensamento, vírgula, sendo vedado o anonimato. Não, aquele é texto constitucional, não é texto da declaração. Então, esse é o primeiro grande erro quando se estuda a declaração. Segundo grande erro, a declaração ela traz regras gerais, ela traz regras abertas. Então, o aluno vai lá e quer especificar, quer colocar regras específicas na declaração, onde não tem. Este é um erro muito comum. Então, veja a letra D. Olha o que diz na letra D. Pode colocar lá. Todo ser humano tem direito ao lazer e ao repouso semanal aos domingos e feriados, inclusive a limitação semanal de 44 horas de trabalho e férias anuais remuneradas. Não, volte comigo. Mas é isso que está na Constituição. Gente, ele está pedindo de acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Por favor, acorde, acompanhe. Se você está estudando a Declaração Universal, não confunda com a Constituição. Mas a Constituição traz regras lá específicas para a hora de trabalho. Traz. Agora, gente, basta ter um pouquinho assim, na hora que a gente vai estudar, entender um pouco o contexto histórico. A Declaração Universal dos Direitos Humanos ela foi feita em um contexto para vários países, entre eles o Brasil. Você acha que eles iam criar uma regra específica para o Brasil? Ou uma regra que fosse a do Brasil levado para lá? Não. Então ele fala que lá tem que ter limitação razoável das horas de trabalho. Esse é o artigo 24, 24º da Declaração. Mas daí dizer que são 44? O que é razoável para nós? No Brasil, razoabilidade, 44 horas semanais, 8 diárias. Outros países pode ser outro, tá bom? Então fechamos ali o número 52, letra B de bola. Todo ser humano tem deveres para com a comunidade em que o livre e o pleno desenvolvimento da sua personalidade é possível. Da sua personalidade é possível. Esse é o artigo 29 da Declaração Universal. Vamos mais um pouquinho sobre esse assunto. Olha aí, algumas questões, alguns itens. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada e proclamada pela Assembleia Geral da ONU, através da Resolução 217-A-3, em 10 de dezembro de 48, ela destaca. Vamos ali. Número 1. Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Ok. Sem problemas, está verdadeiro, um dos artigos trata exatamente isso. 2. Aquele que é mais rápido, está correto, que não tem muito o que falar, a gente não perde muito tempo, a gente não finaliza aqui as questões, todos os assuntos, quero abordar um pouquinho de cada assunto. 2. Todo ser humano tem o direito de ser, em todos os lugares, reconhecido como pessoa perante a lei. Verdadeiro também. Um dos primeiros artigos da Declaração trata exatamente isso. O reconhecimento da pessoa perante a lei, de assim ela ser em qualquer lugar que ela estiver. 3. Todo ser humano acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido culpado. Culpado? Presumido culpado? Seria presumido inocente? Até que a sua inocência tenha sido provada de acordo com a lei. Inverteu aqui, né? Então, a número 3, falso. Ok. Tá tranquilinho. 4. Todo ser humano, que faltou, né? Todo ser humano, em julgamento público, pode ter assegurado todas as garantias necessárias à sua defesa, dependendo do delito praticado. Pode ter assegurado todas as garantias necessárias? Cuidado. Cuidado. Sabe que um dia eu vi numa questão de uma prova, não trouxe aqui, porque se a gente começa a ficar muito o mesmo assunto, fica um pouco repetitivo. Uma prova, uma banca colocou assim, de acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a pessoa, todo ser humano, em julgamento público, ele terá as garantias mínimas necessárias para a sua defesa. O aluno as garantias mínimas necessárias, ok, está correto. Peraí, quais são as garantias mínimas necessárias? Se for para mim, eu quero a ampla defesa, o contraditório e o direito de recurso. O outro vai falar, eu quero ampla defesa e eu quero inquirir testemunhas. O outro, eu quero... Entendeu onde eu quero chegar? Não saia por aí dizendo que são as garantias mínimas. Não! Todas as pessoas têm que ter, todo ser humano tem que ter todas as garantias necessárias para se defender em um julgamento público. Cuidado aí também, hein? A Declaração Universal, ela frisa que o julgamento tem que ser público. Então, o erro da letra número 4, volta para o slide, pode ter assegurado. Não é pode, deve ter assegurado. Então, falso, número 4.
E vamos ver ali o número 5, que diz que todo ser humano tem direito em plena igualdade a uma justa e pública audiência por parte de um tribunal independente e imparcial para decidir seus direitos e deveres ou o fundamento de qualquer acusação criminal contra ele. Verdadeiro. E aí, vou falar um pouco mais desse item 5 numa próxima questãozinha a respeito de um tribunal independente e imparcial. Chegaremos ali. Então, a resposta correta aqui para nós é a letra A, né? Que é 1, 2 e 5. Vamos ver ali, ó. A questão falsa, quais são? É a 3 e a 4. Então, resposta correta, 1, 2 e 5, letra A, apenas. Vamos à próxima questão, número 54. E essa questãozinha aqui é boa. Cada item, gostei muito dessa questão, cada item dessa questão é um julgado do STF. Bom, para não perder muito tempo, eu não vou ficar colocando aqui o número dos julgados, mas vou te explicar eles, que acho que é o que mais importa, o mais relevante, tá bom? Vamos ao 54. A Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ela estabelece que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. A interpretação dessa norma em face da Constituição brasileira permite afirmar que, letra A, quase que eu arrumo ela, né? É constitucional a atribuição supervalorizada de pontos na prova de títulos em concurso público. Peraí. É constitucional? Não, olha, não uma vez, mais de duas, inclusive várias vezes. O Supremo já falou, é inconstitucional atribuir supervalorização de pontos na prova de títulos em um concurso público. Um exemplo foi quando o Supremo analisou uma prova para concurso público de oficial, para oficial de cartório. E aí ele falou, olha, calma lá, atribuiu não sei qual ponto, né? A prova valia 50, colocou 60 para ponto, ou colocou 40 para ponto, não sei lá qual foi. O Supremo falou, não, é inconstitucional a atribuição supervalorizada de pontos na prova pública de concurso público. Beleza? É isso. Então ele quer fazer aqui já uma interpretação da Declaração Universal com aquilo que está na nossa Constituição e que o Supremo entende. Então, letra A, falsa, não é constitucional, é inconstitucional. Letra B. As ações afirmativas que estabelecem cotas em concurso são repudiadas na jurisprudência pátria. Não, elas não são repudiadas. Falso. Elas não são repudiadas. Para ficar verdadeiro, tem que colocar aqui, ó, não são repudiadas. Errado. Pelo contrário, em um julgamento extenso, inclusive do Supremo Tribunal Federal, ele falou, as ações afirmativas que estabelecem cotas em concurso, elas são aceitas, não é inconstitucional. Na verdade, foi uma ação direta de constitucionalidade que pediram para confirmar que aquela lei era constitucional. Então foi essa interpretação que o Supremo deu em relação a esse caso. Agora, é bom que você saiba de uma coisa, era isso que eu ia comentar. Estabelecer cotas em concurso público, ela é uma lei temporária. Então, qual a ideia? De acordo com a Convenção da ONU, da qual o Brasil faz parte, contra a discriminação racial, uma convenção lá da década de 60. Ela fala, se o país verificar a necessidade para igualar, para manter direitos, ele pode estabelecer temporariamente as cotas. Então, por isso que essa lei, inclusive que foi analisada, a constitucionalidade dela, ela é uma lei temporária, ela tem vigência, que pode ou não ser prorrogada, mas ela é temporária, seguindo inclusive a Convenção Internacional da qual o Brasil faz parte. Muito bem? Letra C. Vamos lá, outro julgado. Esse é um recurso em mandado de segurança. Os direitos fundamentais têm caráter absoluto, mesmo em face do princípio de convivência das liberdades. Epa! Direitos fundamentais têm caráter absoluto? Não. O Supremo fala nesse julgamento, os direitos fundamentais não têm caráter absoluto. Então, falso. Então, sobre a letra D. O direito à saúde é direito de todos e representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. Muito bem, só para relembrar aquela nossa aulinha lá nos primeiros blocos que a gente teve aqui, lembra que a gente falou? Ó, uma das características dos direitos humanos, olha minha mão aqui, é que eles são indissociáveis. Lembra disso? Os direitos humanos são indivisíveis. Além de serem interdependentes, um depende do outro, eles não podem ser afastados. Então ele está dizendo que o direito à saúde é um direito de todos e representa consequência constitucional que não pode se desassociar da vida. É um exemplo sempre bobinho que eu cito, mas eu falo, olha, vai meu amigo, seja feliz, você tem direito à vida. Isso é um direito de primeira geração. Muito bem. Aí fala, mas como que eu me alimento? Não tem como me alimentar. Aí já não sei, já é problema seu. Eu falei que você tem direito à vida. Muito bem?
Então, um direito não pode se separar do outro. Apesar de a gente dividir em gerações, você não pode dissociar. É isso que ele está falando aqui. Muito bem. 54, então a resposta correta, letra D. Vamos ao número 55. Assinale a alternativa correta que reproduz com fidelidade, acho engraçado essa banca, né? Com fidelidade exata um dispositivo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, se tiver alguma coisa diferente da declaração, tem que colocar errado no item. Letra A. Todo ser humano tem direito à liberdade de pensamento, de consciência e religião. Esse direito não implica a liberdade de mudar de religião ou convicção, tampouco a liberdade de manifestar a religião ou convicção em público pelos ritos. Não implica, se eu quiser mudar de religião, qual é o problema? Não, lá tem o direito previsto. Letra B. Todo ser humano tem direito à liberdade de pensamento, de consciência, desde que fundamentado na religião. Como é que é? A liberdade de pensamento e de consciência ela é fundamentada na religião? Não. Ele tem direito à liberdade de pensamento, de consciência e religião. Tudo num único item lá, previsto na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ou em dois dispositivos, melhor dizendo. Vamos avante. Número 55, letra C. Todo ser humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Esse direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto, pela observância em público ou em particular. Agora ficou correto. E a letra D diz que apenas a pessoa maior de idade tem direito à liberdade de pensamento, de consciência e religião. Não. Falso. Então a resposta correta é a letra C. Cuidado com essa letra C, cuidado com esse artigo que fala da liberdade de religião, porque ele inclui a liberdade de todos tentam o direito de pensamento, de consciência e de religião. Esse direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença, e aí você pode fazer isso pelo ensino, você pode ensinar, não, eu não quero ensinar, você pode apenas praticar, eu não quero praticar, eu quero ou cultuar, praticar e cultuar, não, eu quero apenas observar, pode ser, e você pode fazer tudo isso em público ou em particular. Então, é isto daí que está no dispositivo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Muito bem? Então acho que a próxima questãozinha a gente trata no próximo bloco, tá bom? Porque senão a gente vai se estender muito no assunto, fica um bloco muito extenso. Voltamos ao nosso último bloco daqui a pouco.